Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriel e hoje falaremos sobre a Idade Média. A Idade Média começou quando o Império Romano caiu. Ele caiu por causa dos povos germânicos que estavam querendo tomar o território deles, que era extenso, era um grande território que cobria maior parte cobria quase toda a Europa, um pouco da Ásia e um pouco da África. Eles estavam querendo tomar o território, pois eles eram povos divididos, mas eram pequenos. Esses povos, como eles eram divididos, mas ao mesmo tempo ligados por uma negócio que chamava comitatus. Esses povos eram os anglo-saxões, os erundos, anglo-saxões, era Angus e os saxões, os erundos e etc. Aí, nessa época, quando eles começaram a invadir, eles começaram a comer de pouquinho em pouquinho o território dos romanos. Quando eles começaram a devorar o Império Romano, o Império Romano aumentou os impostos para proteger as terras. E aí, aumentando os impostos, crise econômica dentro do país. Começaram guerras econômicas dentro do país e com isso o Império se enfraqueceu. Não conseguiu mais conquistar territórios, que nessa época a economia era dos territórios. Não conseguia pegar território, sem escravos, sem comida, maior preço de alimentos, né? Menos dinheiro dentro da casa da pessoa e a pessoa ainda tinha que pagar os impostos. Então, a crise econômica começou com os povos germânicos e aí, um belo dia, caiu o Império Romano. Nesse belo dia para os germânicos, para os romanos. Nesse belo dia, as pessoas tinham, antes do Império Romano cair, as pessoas já estavam indo para a parte rural da Europa, pois não conseguiam mais se manter na parte urbana da Europa. Aí, com isso, já estava cagada mesmo, o Império Romano caiu. Com isso, surgiu o Império Franco. Império Franco. Que bosta é essa? No século V, os francos ocuparam a Gália, que é a região que hoje corresponde à França. Por volta do ano 495, o rei Franco, Clovis, converteu o cristianismo com o apoio da igreja e uniu as tribos francas e submeteu ao seu poder, surgiu assim do Reino Franco. Pronto. Aí depois disso veio o Império Carolinégio, que é isso? Era do Império do Carlos Magno. Carlos Magno, sucessor de Pepino. Breve reforçou a aliança com a igreja, ampliou seus domínios e em direção ao leste. Sob seu governo, o Reino Franco conheceu as fases das grandes prosperidades. Além de conquistar novos territórios, Carlos Magno combateu os muçulmanos na fronteira com a Península Ibérica. Nisso, foi graças à política de defesa da cristianidade contra o Islã que Carlos Magno recebeu do Papa a coroa e título de imperador dos romanos. Aí fica meio complicado, porque o Império Romano não tinha caído, né? O Império Romano não tinha caído, mas ele se ergueu porque ainda tinha romanos. Lembra que eles foram para a parte rural da Europa? Então, eles se reergueram. E aí, imperador romano. Carlos Magno era romano. A luta contra os muçulmanos demorou pouco tempo, mas mesmo assim foi sangrenta. Mas não a mais sangrenta da história. Entenderam? Bora pra próxima. Bom, agora eu vou ali.
Bom, digamos, o império de Carlos Magno foi bem extenso e bem próspero. Nesse bem próspero assim, ele tinha as guerras e tal, mas mesmo assim era bem bom. Nessa época, o exército imperial, a fidelidade com muitos senhores, enquanto Carlos Magno era imperador. Os nobres não questionariam seu poder pessoal, pois ele era muito grande e muito querido. E eles sempre permaneceram fiéis. Entretanto, após sua morte, que foi em 814, o seu filho Luís, o piedoso, assumiu o trono, mesmo não tendo a força política de seu pai. Luís conseguiu manter a unidade no império após a sua morte. Contudo, as disputas entre os herdeiros evoluíram para uma guerra civil. Chegou a fim com uma assinatura em 843, o Tratado de Verdun, o tratado que dividiu o império em França Ocidental, o Calvo, Carlos o Calvo, recebeu a França Ocidental. Lotário recebeu a Lotarígia, região central do Império. Luís, o germânico, ficou com a França Oriental. Para agravar as dificuldades, no século IX, os ataques dos árabes, húngaros e vikings aumentaram a insegurança da população. Os vikings eram grandes saqueadores temidos. Nisso mudou bastante coisa. A fragmentação política e territorial enfraqueceu o grande império, que era bem forte. Bom, depois da desintegração mesmo do Império de Carlos Magno, Império Carolinégio, sumiu. Aí surgiu o feudalismo, que era feudo, significa bem doado em troca de algo. Aí dá a origem do feudalismo. E significa aquele que tem terra. Basicamente era de jeito. Rei, vinha os vassalos, subvassalos, os feudos. E nessa época, os feudos tinham bastante terra. Senhores feudais tinham bastante terras. Com o tempo, os próprios vassalos passaram a doar benefícios aos outros aristocratas e se tornaram senhores de seus vassalos. Os senhores feudos territoriais passaram a exercer função que até aquele momento cabia só ao rei. Em seus domínios impunham taxas, obrigações aos camponeses, elaboravam julgamentos, crimes, cunhavam moedas, mobilizavam exército, blá 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 blá. Basicamente bastante coisa que era do rei, naquele territóriozinho, ele podia fazer o que o rei fazia. Imposto, defender, exército, bastante coisa. Depois disso, plantinha. Matei a plantinha. Depois, a Idade Média ela foi dividida em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Eu tô falando da Alta Idade Média, tá bom? Na Baixa Idade Média o feudalismo cai. O clero era formado por dois grupos, o clero secular e o clero regular. O primeiro vivia em contato com os fiéis, ensinava o evangelho, cuidava dos bens da igreja na base de
hierarquia do clero secular. Estava o pároco. No topo estava o papa. Os integrantes do clero regular viviam em monastérios isolados do mundo e seguiam uma vida regradada pela oração e estudar as obras da antiguidade pagã e cristã. Aí vem outras partes. Bom, nessa época, eu já falei que tinha os senhores feudais. No terreno dos senhores feudais, vou dizer tudo de novo. No campo onde residia a maior parte da população. No campo eram as terras dos senhores feudais. População havia 3 tipos: os servos, os vilões e os escravos. Os escravos pertenciam ao senhor, o senhor feudal, o contrário dos servos e dos... A escravidão era uma herança romana que ao poucos perdeu-se aos domínios, executando tarefas domésticas. A escravidão, resumindo, a escravidão era basicamente... não era nada parecido com os servos, porque os servos eles pagavam taxas e recebiam em troca de serviços prestados. Já os escravos trabalhavam nas terras dos senhores feudais, mas não recebia nada. Os vilões eram camponeses livres, faziam o que quisessem, e se quisessem, pagavam uma taxazinha, uma taxa elaborada pelos senhores feudais para proteção. Nessa terra tinha o manso senhorio, que era a parte que era dos senhores feudais. Manso servil era a terra destinada aos camponeses. E as terras comunais, que era a terra de qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia ir lá e fazer o que quiser. E tinha o castelo. Pronto. Como eu falei no vídeo anterior, as mulheres e crianças eram bosta. Mulheres eram bosta e crianças eram meninos adultos. No caso, meninas eram bosta e meninos escravos. Bom, vou ver o vídeo.